E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é André Carmelito e nesse vídeo eu vou mostrar na prática como fazer a medida da bobina do enrolamento desse motor da Celtron. A única coisa que eu peço aí, por favor, pessoal, é que dê um like e se inscrevam no canal para ajudar. Então esse é um motor de indução trifásico. Aqui está o motorzinho, aqui está a placa inversora ou controladora dele. Então eu vou mostrar agora na prática como medir esse valor ôhmico de resistência. Porém, não dá para a gente confundir com reatância indutiva. Eu vou fazer uma medida aqui na prática a frio, que a gente chama, ou seja, com o motor desenergizado, ok? Então eu vou mostrar como é que faz isso. Primeiro, no multímetro eu vou selecionar a escala aqui, ó, a escala de resistência, que é medido em ohms. E o símbolo é a letra ômega do alfabeto grego, isso aqui, ó. Então vocês selecionam aí em qualquer multímetro, vocês vai ter essa escala. Pode dar uma diferença de um pouquinho para mais ou para menos com o multímetro de vocês. Isso pode variar um pouquinho de multímetro para multímetro, mas não pode ser muito essa medida. Ela não tem polaridade, ou seja, a bobina, por se tratar de uma carga indutiva, não há polaridade, tá bom, pessoal? Então veja que aqui na placa temos 3 fios, os 3 são da mesma cor. Eu vou remover da placa para não ter interferência de nenhum componente ou da própria placa. Então está aqui os 3 fios. Por se tratar de um motorzinho de indução trifásico, então ele não tem o comum e bobina de horário e anti-horário como um motor comum monofásico. Não tem polaridade, né? E a gente deve evitar de tocar com as mãos aqui junto com as ponteiras para não alterar o valor. Então você até pode segurar um dos fios e o outro você não pode tocar com a mão. Então você tem que tocar só a ponteira. E olha só, temos 16.8 ohms, 16.7. Se eu vier aqui no outro cabo, mantendo sempre o primeiro fixo ali, então veja que a medida é a mesma, praticamente a mesma, em qualquer um dos fios, inclusive nesses dois agora aqui, sem tocar com a mão, e veja só, 16.6, 16.7, praticamente idêntica às 3 medidas. Então veja que em qualquer um dos fios aqui, em relação a qualquer um dos outros, tem que dar praticamente a mesma medida. Como eu falei aí, depende de multímetro para multímetro, pode variar um pouco, porém a medida deve ser exata, não pode variar muito, nem para mais nem para menos, tanto em relação aos 3 fios, como um fio em relação ao outro. Por ser um motor de indução trifásico, o enrolamento da bobina é um pouco diferente de um motor de indução monofásico. Então a medida deve ser igual em qualquer uma das bobinas, uma vez que elas não estão em série, né? Existe essa garrinha que ela facilita bastante a vida da gente para fazer esse tipo de medida. Eu fiz sem a primeira vez, mas o bom dela é que você pode morder o fio que você quer medir como comum, aí você pode até deixar de lado e vai tocando os outros fios. Aí você pode até segurar com a mão. Ó, 16.9, deu uma pequena diferença. E aqui tem que ser muito semelhante, 16.9, tá vendo? Dependente do fio aqui que eu usar como comum, as outras duas bobinas tem que dar praticamente igual, 16.8. 16.9. Veja que a diferença é muito pequena, caiu para 16.8 agora. Então esse é uma condição ideal, uma vez que esse motor é novo. Em campo, ela deve estar parecida, não pode estar muito diferente não. Quanto ao ligar aqui na placa, não tem sequência correta, pode ligar de qualquer forma aqui. A única coisa é, se ele estiver girando ao contrário, a gente consegue inverter o giro do motor trifásico como? Invertendo uma das fases. Então se ele não estiver de acordo com o fim de curso ou encoder, você só vem aqui e inverte um dos extremos aqui, já resolve a situação. Então essas são as medidas que vocês devem encontrar em campo. Como eu falei, ele pode ter uma tolerância aí de no máximo 5% para mais ou para menos, depende do multímetro e da condição de uso do motor. Quanto mais tempo usado, ele tende a alterar esse valor, mas não pode ser muito. Então esse é um teste que a gente pode saber se ele está bom. Por exemplo, se ele estiver dando essa medida assim, ó, você tocou os fios e apareceu ali 0.L, que significa overload, significa que a bobina está aberta, abriu o enrolamento. E se ele estiver dando um valor muito baixo em relação a esse que foi medido aqui, por exemplo, isso aqui, ó, olha só, no meu multímetro ali apareceu 0.5. Qualquer valor parecido com isso significa que a bobina está em curto. Ou se uma das bobinas tiver uma medida muito diferente em relação à outra, significa que aquela bobina ou de abertura ou de fechamento está com problema. Deve-se mandar fazer o enrolamento do motor ou até mesmo trocar o motor. Então eu espero ter ajudado aí. Peço por favor que dê o like no vídeo e se inscreva no canal para ajudar. Muito obrigado e até um próximo vídeo.